A paz de Jesus, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja e sempre permaneça em vosso coração. Quero falar com você nesse momento. Você que é cristão, você que é evangélico, você que diz que aceitou a Cristo ou nasceu de novo. Quero vos fazer uma pergunta. Por que você lê a palavra de Deus e não compreende a palavra de Deus? Você lê e você não entende o que está escrito na palavra de Deus. Quero vos dizer que a palavra de Deus, ela não é letra, ela não é escrita. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é vida e viva. A palavra de Deus é como se fosse um arquivo zipado, que você faz o download e você não consegue ter acesso no conteúdo que está dentro daquele arquivo zipado. Mas você precisa de outro aplicativo para extrair, para abrir aquele arquivo zipado e extrair o conteúdo que tem ali dentro. Então, o Espírito Santo é como fosse aquele arquivo que destrava o zip daquele arquivo que veio com a informação. Sem o Espírito Santo, nós não compreendemos a Bíblia. Sem o Espírito Santo, nós não compreendemos a Bíblia. Mas eis aqui a questão mas todos nós que aceitamos a Cristo, nascemos de novo, não temos o Espírito Santo? Sim, os que nasceram de novo, sim, têm o Espírito Santo. Mas, para entender a palavra de Deus, precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Porque quem vai revelar a escrita é o Espírito. Quem vai desvendar a letra é o Espírito. Você vê que Jesus falou por parábola. O Apocalipse é cheio de analogia, figuras, alegorias e simbologias. Precisa do Espírito Santo para fazer-nos compreender o que está dentro das letras. Precisamos que o Espírito Santo extraia para nós, para fora, para nós compreender a palavra de Deus. Se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós estamos indo em uma direção errada. Fazendo interpretação da própria mente ou do próprio coração. Mas não se engane, o coração do homem, ele é enganoso. Não faça o que o teu coração está pedindo. Não faça o que o teu coração está ordenando que você faça. Faça o que a palavra do Senhor está mandando. Porque enganoso é o coração. E quem o conhecerá? Se você fazer o que o teu coração está pedindo, você vai se frustrar, decepcionar. Mas se você fazer o que a palavra de Deus está mandando, você terá grandes resultados para a glória de Deus. Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus no livro de João, que está escrito assim no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Jesus é Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por ele. Sem Jesus, nada que existe existiria. E então a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o entenderam. De fato, até hoje não entenderam mesmo. Poucos
poucos compreenderam. Poucos compreenderam o que Jesus veio fazer aqui na terra. Poucos entenderam e poucos estão entendendo. Mas chegou a hora, ó filhos de Deus, em que Deus vai selar os seus filhos com a sua marca. Prepare-se para receber a marca de Deus nesses últimos dias. Deus vai marcar os seus filhos. Deus vai marcar os seus filhos. A marca dos seus filhos será na fronte. A marca dos seus filhos será na fronte. Será na mente. Os que Deus vai marcar não é um símbolo visível. Deus vai marcar os seus filhos. E a marca do selo de Deus é o entendimento. Deus vai abrir o entendimento dos seus filhos nesses últimos dias, para compreender verdadeiramente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Você não deve se conformar com o mundo, com as coisas que estão acontecendo neste mundo, mas transformai o vosso entendimento. Transforme o vosso entendimento, para que você experimente a boa e a perfeita vontade de Deus. Uma coisa tem que ser mudada no ser humano, é a mente dele tem que ser mudada. O homem nasceu de novo e continua praticando as mesmas coisas, as mesmas ações, as mesmas palavras, os mesmos gestos. Como nascer de novo? Mas se transformarmos a nossa mente pela palavra de Deus, então iremos entender e iremos desfrutar da boa e da perfeita e da agradável vontade de Deus. Sem uma mente transformada, jamais poderemos entender a vontade de Deus. É por isso que os homens não entendem a palavra de Deus, porque não procuram transformar a sua mente. A mente de um novo homem, a mente da nova criatura. Como pode eu ser uma nova criatura agindo ainda com as coisas do passado? Como eu posso ser uma nova criatura, nascido de novo, Deus ter deletado o meu passado e ainda eu viver praticando algo que praticava no passado? Aquele velho homem foi crucificado. Aquele velho homem foi morto. Se foi morto com Cristo, também com Ele ressuscitamos. Estamos vivos. Então Ele é a nossa vida. A luz que resplandeceu nas trevas. Mas as trevas não compreenderam. Mas aqueles que o compreenderam, recebeu o direito de chamar Deus de Pai. De ter o direito de participar das glórias do Filho de Deus. As promessas de Deus não é para o céu. As promessas de Deus é para a terra. Para nós compreendermos a palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, precisamos desejar que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus, para ter compreensão da vida, do visível e do invisível, para ter compreensão da vida e da morte, para ter compreensão do corpo e das coisas que se movem na terra, das leis físicas e das leis do Espírito, porque a lei do Espírito de Deus me livrou da morte, a qual estava debaixo da lei que me condenava, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me deu o direito de vida eterna. Então, para compreender o que Jesus fez, precisamos do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo nos ensine. Como poderia entender aquele eunuco de Cadaça, quando Filipe chegou ao seu lado, ele lia Isaías 53, mas não entendia o que ele
lia. E então Filipe disse: tu lê? E tu entende o que tu está lendo? Ele disse: como eu entenderei, se não tem ninguém para me explicar tal coisa? De quem fala Isaías? Dele mesmo ou de outro? Então Filipe, cheio do Espírito, abriu-lhe a Escritura e revelou Jesus nas Escrituras. Então, a palavra de Deus é revelada por Jesus nas Escrituras. Muitos dizem: sou profeta, estou a profetizar. Mas Jesus disse que os profetas e a lei, elas foram até João Batista, e então se cumpriria o que Joel disse no capítulo 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. Os profetas, só eles profetizavam, só profeta tinha o Espírito Santo. Então aquela lei passou para a lei do Espírito. Aquela lei do pecado era a lei que dava direito para o pecado matar o transgressor. Então aquela lei passou a ser agora a lei do Espírito, o Espírito de vida. Todo aquele que crer em Jesus Cristo recebe vida eterna, recebe vida em si mesmo, e agora não tem mais a morte poder sobre ele, mas sim ele tem o poder sobre a morte.